para você, Dani. Boa noite. Milena, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Milena. Uma honra estar aqui, muito legal. Principalmente da gente poder compartilhar um pouquinho e aprender também nessa trajetória. Então, super obrigada pela oportunidade. Boa. Obrigada, Flávio, Dani. Acho que vai ser aí um bate-papo super gostoso. Se envolvam e muito, muito, muito feliz de estar podendo compartilhar um pouco aí da nossa trajetória, do que a gente já aprendeu e aprende dentro de RH. Boa, boa, show de bola. Eu queria, na verdade, avisar, desativamos o chat, tá, pessoal? Para a gente estar focado aqui. Perguntas, abriremos para perguntas e respostas no final, tá bom? Então, mandem as suas perguntas aqui no Q&A. Você vai ver que vão ter perguntas e você pode até mesmo curtir as perguntas que foram feitas. E aí as perguntas mais curtidas já vão vir para o topo, tá bom? Lembrando, certificado amanhã no final da live, tá bom? Então, dia 1 hoje, dia 2 amanhã, no final da live de amanhã é que nós vamos disponibilizar todas as informações para vocês e a gente vai se comunicando aqui via chat para vocês, enfim, não perderem nada. Queria, na verdade, acho que todo mundo fez a lição de casa, Dani e Milena, de entender vocês, conhecer o background de vocês, o histórico de vocês, onde vocês estudaram, onde vocês trabalham, empresas que vocês trabalharam. Então, a gente vai pular essa parte mais formal, tá bom? Queria pedir para vocês se apresentarem, começando com a Milena e depois com a Dani, com aquilo que não está no currículo. Quem que é a Milena com aquilo que não está no currículo? Perfeito. Bom, o que não está no currículo. Eu sou a Milena, sou mãe do João Guilherme, tenho um menino de 9 anos. Legal. Digo que meu drive hoje é trabalho e João, e a gente não consegue se desconectar disso. Adoro sertanejo, quem pegou aí o comecinho da live. Sou da balada, gosto de uma festa. Essa pandemia me fez triste tendo que ficar em casa. Sim, gosto de estar junto com pessoas. Eu costumo dizer que pessoas me motivam, então gosto de estar junto com pessoas. Adoro nadar. E adoro aprender línguas. Então, assim, estudei em escola francesa, fui fazer inglês e agora estou querendo aprender italiano. Então, é um hobby, gosto. E não gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar, assim. Não contem comigo para cozinhar. Eu brinco, quer vir em casa, eu vou te convidar para um rodízio de amendoim, que aí eu faço bem. O resto, não conte comigo, mas gosto de comer bem. Então, um pouco quem sou eu, aí fora do currículo formal. Você sabe que temos aqui o iFood como apoiador do Vamos Subir. O iFood agradece que você não gosta de cozinhar. Agradece. E João, meu filho, diz, qual o prato que a mamãe faz melhor? Pediu no iFood. Então, não tem problema. Boa, boa, show. Obrigado pela introdução. Muitas coisas que eu não sabia. Francês. Eu estava na França semana passada, apanhei pra caramba ali. Devia ter te pedido algumas dicas. Mas boa. E Dani, você, aquilo que não está no currículo. Vamos lá, o que não está no currículo? Eu sou mãe também, tenho 2 adolescentes, tenho o Gustavo, de 15 anos, e a Valentina, de 13. Cara, e é um aprendizado a cada dia também com eles. Olha, vou falar uma coisa, hein? Quanta aventura aqui com essa molecada. Adoro estar com os amigos, acho que isso é uma coisa também, né? No processo da pandemia, a gente sofreu pra caramba com esse distanciamento, mas acho que estar com gente me alimenta pra caramba. Acho que trocar, ouvir, brincar, dar risada. Adoro vinho, isso na pandemia ajudou, né? Acho que a gente conseguiu estar mais perto desse negócio. Mas assim, cara, eu gosto das coisas simples da vida. Amo andar a cavalo, tenho feito pouco, mas gosto muito também. E meu gosto musical é bem flexível. Eu adoro um sertanejo, eu gosto de samba, eu gosto de rock, eu gosto de tudo um pouquinho aqui. Mas desde que esteja com um bom ambiente, podendo trocar, com gente bacana por perto, estou super feliz. Essa sou eu aqui. Boa, show de bola, excelente. Fora do LinkedIn. Fora do LinkedIn, boa. Eu queria, na verdade, começar o papo mais trazendo uma perspectiva de RH. Muito se fala de RH, gestão de pessoas, até nomes tem se mudado e acho que faz parte. Eu queria, na verdade, pedir uma definição talvez simples do papel da área de pessoas, de RH, como vocês querem. Qual que é o papel da área de vocês
nas suas operações? Qual que é, de fato, a missão do RH, da área de gestão de pessoas? E aí eu começo agora com a Dani e depois a gente ouve a Milena. É interessante definir isso, né, com uma única frase, porque tem várias dimensões, mas eu costumo dizer assim que a área de recursos humanos, ela tem uma missão importante, que é entregar a estratégia através das pessoas, né? Parece tão simples, mas é tão complexo isso, porque não adianta você ter as pessoas bem preparadas, as pessoas bem afinadas, mas não engajadas ou acreditando de fato naquela estratégia que está ali no papel. Então, acho que a gente tem um papel muito crítico, que é embarcar as pessoas na estratégia, né? Fazer com que as pessoas tenham uma clareza sobre aquela missão que se tem ali na mesa, e principalmente, né, trazer pessoas que tenham a ver com o propósito, com essa missão que a gente tem na organização. No fim do dia, quando a gente tem as pessoas engajadas com essa estratégia, a gente está ali gerando uma melhor experiência, né, para o nosso colaborador. Então, é uma missão bastante complexa, ela não depende somente da nossa área, mas eu acho que a nossa área tem um papel de puxar isso, de puxar o que tem melhor nas pessoas para poder fazer uma entrega adequada, seja ela qual for, seja ela qual produto ou qual resultado a gente tem que entregar no final do dia, mas é afinar as pessoas ao propósito, sabe? Legal. Gostei muito do que você trouxe, Dani, porque muitas vezes a gente acha que o papel do RH é só recrutar, demitir, folha de pagamento, mas tem um papel cada vez mais estratégico, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostei da sua visão de trazer todos em prol de um objetivo comum, que aí tem várias lições por trás de liderança, de colaboração, de times. Então, obrigado por trazer essa visão do papel das áreas ou da área de gestão de pessoas. Obrigado. Como é que você enxerga, Milena, a área, o papel? Eu acho que a Dani definiu assim super bem, e eu acho que é muito que a gente também prega isso na Oracle, e eu costumo dizer que todos nós somos RH. Então, dentro da Oracle, a gente tem muito essa filosofia, não é? Recursos humanos, eu acho que ele é a pessoa que ela vai conduzir todo mundo, mas todos temos papel de RH e a gente precisa cada vez mais estar engajado com a missão e propósito da empresa. Então, assim, é trazer a organização como um todo dentro do papel de RH. Então, assim, todos entenderem que em cada área, seja um vendedor, uma área de conhecimento, um pré-vendas, tem o seu papel de RH. E aí a gente colocar isso muito claro para as pessoas, para os nossos gestores, e cada vez mais fazer com que eles andem junto com a RH. Então, é exatamente isso, a RH passa, e a gente vai falar muito disso, passa por um papel muito mais estratégico dentro da empresa do que um fazedor de processos como era no passado. Então, a gente traz muito isso como RH com a mesma estratégia que tem uma estratégia de vendas, com a mesma estratégia que tem estratégia para o cliente, se a gente está no mesmo patamar. E deixando muito claro que todos dentro da empresa são RH daquela empresa. Legal, legal. E eu queria até aproveitar esse seu gancho, Milena, e puxar um pouquinho da visão de vocês de transformação. Acho que o RH lá no passado era muito visto como folha, benefícios, não estava 100% alinhado, ou não estava no core do negócio, alinhado à estratégia, aos objetivos, à missão, e muita coisa tem mudado. Eu queria ouvir de vocês, até numa perspectiva de vocês, o que mais mudou nesses últimos anos, quando a gente fala da área de gestão de pessoas? Passou a ser mais estratégico, passou a ser mais participativo na construção das estratégias? Quais foram as grandes transformações que vocês têm visto nessa área tão estratégica? Aí a gente pode começar com você, Milena, sem problemas, e depois ouvir um pouquinho das considerações da Dani. Eu acho que, de um tempo para cá, eu diria que a RH ela passa a ter uma cadeira estratégica dentro de um comitê executivo de uma empresa. Antigamente, a RH era mais um suporte, e hoje eu acho que ele, da mesma forma que a gente tem a estratégia de um negócio, a estratégia de uma unidade de negócio, a gente tem estratégia de RH conectada com tudo isso. Então, quando a gente fala do que mudou e o papel do RH, fica muito claro que hoje recursos humanos faz parte claramente de toda a estratégia, de todo o negócio de uma empresa. RH passa a ser não só fazedor
e sim ele dá um norte de muitas ações. Então, eu acho que ele passa de um RH, eu brinco, departamental, para um RH muito mais participativo, muito mais inclusivo. Então, eu costumo dizer que nenhum negócio, nenhuma ação, nada é mais feito sem ter o RH na mesa. RH passa a participar de comitês executivos, RH passa a participar de definições estratégicas, de nortes de empresa. Então, tudo isso eu acho que acabou mudando. Claro, podem perguntar, mas agora deixou de ter alguns departamentos mais operacionais? Não, mas mesmo a parte operacional, mesmo a parte, que eu costumo dizer, um pouco mais hard do RH, ela passa por um papel diferente hoje em dia no olhar de um acionista, no olhar de um funcionário, no olhar de um comitê executivo, como muito mais parte do negócio do que simplesmente o que recruta, o que faz, exatamente. Legal, show, muito bom, gostei muito. Tem alguns comentários para fazer, mas eu queria ouvir a Dani primeiro. Obrigado pelo insight. Eu super concordo com essa visão e eu acho que isso é um presente para todo mundo no final do dia, né? E acho que isso tem um racional nos negócios, pelo menos nos últimos negócios por onde eu passei nos últimos anos, acho que tem um cerne da questão que é as empresas querem pessoas que sejam mais colaborativas, elas estão buscando mais inovação, mais agilidade nas suas entregas, elas buscam mais produtividade, e é muito difícil você fazer isso acontecer num ambiente de comando e controle, que você dá uma ordem e alguém cumpre aquela ordem, né? E esse era o modelo de negócio durante muitos anos. Um gestor decide algo, ele dá uma ordem e as pessoas simplesmente executam. Acontece que isso funciona, mas acho que de uma maneira menor hoje em dia do que no passado. E aí, acho que as companhias tomaram consciência maior que o elemento cultural é muito chave nesse dia a dia. E aí as pessoas olharam do lado e falaram, cara, quem entende de cultura aqui? E a área que entende de cultura, né, que consegue falar sobre as pessoas, tem um pouco mais de profundidade no tema, de fato, é a área de recursos humanos. Então, eu acho que isso abre uma avenida para a gente poder operar muito mais interessante do que a avenida do passado, né, que era uma avenida muito carregada de processos, de controles, de políticas, para uma avenida da gente olhar para as pessoas, o que elas podem trazer, e a gente fala muito disso na Valid, né? A gente quer que as pessoas tragam o que elas têm de mais genuíno para o dia a dia da operação. E quando você fala em cada um trazer o que tem mais de genuíno, a gente começa a lidar com diversidade, a gente começa a lidar com uma complexidade bastante diferente do que a gente lidava anteriormente. Então, eu acho que essa é uma nuance importante, né? Quando a Milena fala, puxa, a gente está na mesa com as outras áreas, hoje de igual para igual, acho que tem a ver com isso, porque as alavancas que vão levar o negócio para o sucesso não é mais aquela só de vamos no processo, vamos entregar exatamente o que a gente combinou. É lidar com todas as adversidades que o ambiente traduz, né, no dia a dia. Então, eu acho que abre esse caminho, e é um caminho que eu entendo como fascinante, né? Quando eu olho aqui, poxa, 23% das pessoas que estão na sala já atuaram com recursos humanos, ou você tem lá outras 43% que querem aprender sobre o tema, têm interesse em atuar, eu acho que a gente precisa ter essa visibilidade de que os elementos que estão na mesa hoje, os temas que trazem complexidade são esses. A gente entender um ambiente diverso, a gente puxar essa conversa dentro da companhia. Enfim, eu acho bem interessante esse nosso novo papel aqui. Legal. E, na verdade, acho que você trouxe alguns pontos super importantes, Dani, porque não foi uma mudança do dia para a noite. Foi demonstrar que os KPIs, ou seja, os indicadores de negócio, eram movimentados pelo papel do RH. Porque muitas vezes algo não é considerado estratégico porque a gente não consegue perceber o valor envolvido. E quando a gente olha para o papel de RH hoje, eu vou trazer um exemplo que todo mundo viveu aqui, a pandemia. Né? A pandemia e levar as pessoas para casa, pessoal, e aí, enfim, trazendo aqui para os 700 e poucos participantes, não é simplesmente ter tecnologia, ter notebook, ter, enfim, internet. Passa por uma mudança cultural e que passa também por várias outras coisas como engajamento, colaboração, onboarding de novos colaboradores. Então, se você não tem uma área de pessoas que tem, de fato, a construção de uma cultura forte, basicamente as pessoas elas vão embora. Então, mais do que nunca, e a minha visão de fora, não sendo de RH, mas entendendo cada vez mais o papel,
é entender que muita coisa vai acontecer, muitas coisas estão acontecendo, mas as empresas mais bem-sucedidas são empresas que têm como um dos seus principais pilares a cultura, o bem-estar, várias coisas envolvidas que são responsabilidade de construção, da definição do RH. Acontece na ponta, obviamente, mas tudo isso faz sentido? É nessa linha mesmo? Nessa linha, e aí eu até acrescento que eu acho que é um ponto super importante e desafiador. Como a gente envolver as nossas pessoas, os nossos executivos também nessa cultura. Porque aí a gente tem que ter uma sinergia de fala, a gente tem que ter o famoso walk the talk, eu falo e faço o que eu estou falando. Então, assim, para a gente construir essa cultura, eu acho que o RH dá o tom, mas a gente precisa ter certeza que o nosso comitê executivo, que os nossos líderes estão no mesmo patamar, estão na mesma toada. Então, isso eu acho que é super importante, faz sentido, e é o que a Dani fala, é cada vez mais fascinante esse nosso papel, e ver toda essa mudança. Boa, boa, boa. Não, legal, adorei. E acho que um exemplo clássico, né, Milena? Acho que nem todos aqui são de tecnologia. Eu sou de tecnologia. Acho que a transformação que vocês fizeram na Oracle em termos de cultura foi impressionante. Acho que tem muito dessa de alinhamento, né, com as lideranças, com o comitê, fazendo com que todo mundo comunique da forma correta, engaje as pessoas. Então, super legal. Então, a gente entendeu aqui, com base no que vocês falaram, que muita coisa mudou, principalmente essa visão cada vez mais estratégica do RH, demonstrando que o trabalho de RH move, né, os indicadores principais de negócio e não necessariamente somente indicadores de RH. Isso é super importante. E acho que mais do que nunca a gente vê tecnologia sendo embarcada, os colaboradores também sendo empoderados, né, com tecnologia, com informações. Então, a gente, apesar de ter uma taxa muito grande de desemprego, a gente tem informações relevantes. Eu quero saber sobre a cultura da Oracle, da Valid, de outras empresas, eu vou e busco e encontro, sabendo se ali é uma boa empresa ou não, né? Demonstrando que talvez essa construção do RH é muito importante para a atração e retenção de talentos. Agora, eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que não muda no RH. A gente entendeu que muita coisa mudou, mas na opinião de vocês, o que não vai mudar? O que é assim eterno e permanece independente das transformações, independente de tecnologias que surgem, mudanças de liderança? O que fica no RH, na opinião de vocês? E eu puxo para a Dani e depois para a Milena. É difícil falar de algo que não muda, né, Flávia? Porque acho que no mundo hoje a gente está toda hora sendo desafiado, seja por uma coisa mais rápida, como a Milena fala, de um processo, seja por um tema novo que a gente não tinha domínio anteriormente, seja por uma estratégia que direciona para um outro caminho, por um desdobramento de cultura, que seja que você encontre uma barreira. Então, assim, eu acho que o tempo inteiro a gente está sendo desafiado à mudança. Mas, assim, na reflexão dessa pergunta, acho que tem um tema que não pode mudar em relação a recursos humanos, que é a questão da credibilidade e confiança, né? Porque eu acho que é uma área que ela tem que ser agnóstica a qualquer tipo de viés aqui, né? Acho que as pessoas têm que nos buscar quando elas estão com um tema ali, com um dilema, ou precisam abordar um assunto difícil na organização, elas precisam encontrar sempre na área de recursos humanos uma área que é agnóstica, uma área que pode dar uma opinião, uma área que vai ter um ouvido ali muito atento. Então, acho que credibilidade e confiança não pode mudar ao longo do caminho, sabe? Agora, tecnologia, processo, a forma de operar, a forma de recrutar, a forma de reconhecer os talentos, isso eu acho que tem que ir se modernizando à medida que a gente vai entendendo que tem um jeito novo de operar. Legal. Essa é minha visão aqui. Boa, boa. Eu coincido em 100%, um pouco do que a gente estava conversando. Eu acho que essa questão da confiança, independente de qual área você esteja dentro de recursos humanos, isso tem que existir, se é numa área de compensation, se é numa área de desenvolvimento, se é numa área de benefícios, essa questão de confiança tem que existir. E eu acho que o que não muda também é a parte de escutar do RH, né? Por todos os momentos, a escutativa, o atendimento, porque as pessoas também buscam isso, seja no mundo virtual, seja no mundo presencial. Eu acho que o RH é aquela figura também que está disposta a escutar, que dá, às vezes, o caminho das pedras, porque todo mundo tem o seu gestor, tem o seu supervisor,
mas no frigir dos ovos, às vezes eu preciso recorrer a RH e eu preciso estar disposto a escutar da forma que for. Então, isso não muda. Eu acho que isso também não muda, só complementando o que a Dani trouxe. Esse acolhimento, né, Milena? Essa coisa de, puxa, uma área que eu posso ir, alguém vai me ouvir com carinho, vai me ouvir com atenção, né? Boa, boa. E com imparcialidade, né? Você vai ser sempre imparcial. Então, a gente sente que essa área de RH é super importante. Eu queria trazer um ponto, eu queria ouvir se vocês concordam ou não. Eu acho que muita coisa vai mudar, como a Dani bem colocou. Agora, o que não vai mudar é o papel do RH de cuidar das pessoas, de trabalhar com pessoas. E eu acho que não só para o RH, a gente fala muito de tecnologia, de transformações digitais, de softwares que têm surgido e etc. E a tecnologia vem para potencializar o ser humano. No final de tudo, é sobre pessoas. Então, o papel do RH ou o papel de outras áreas, e falando especificamente aqui de pessoas, né, da área de gestão de pessoas, é que a base e a motivação do trabalho sempre vai ser pelas pessoas. Então, se você quer trabalhar com RH, se você quer trabalhar com gestão de pessoas, seja com recrutamento, benefícios, a gente precisa entender que por trás daqueles números, né, quantos colaboradores a Oracle tem no mundo? Pô, milhares, né, centenas de milhares. Valide a mesma coisa, milhares. Mas são pessoas. Então, essa precisa ser a motivação no final do dia. Trabalhar por essas pessoas, potencializar as pessoas, empoderar as pessoas e fazer com que elas tenham o ferramental para que elas entreguem os objetivos em comum, né? O encontro do propósito e da missão que a Dani colocou tão bem no início e a Milena corroborou. Então, legal trazer esse ponto. Eu queria puxar um pouquinho, a gente está avançando, o tempo está passando rápido, eu queria perguntar sobre a estrutura do RH. Muitas coisas têm surgido também em relação a vagas de RH. O que tem surgido nesses últimos anos, tá? Pensando lá no início, quando vocês começaram, tá? Eu sei que vocês são super jovens, começaram há pouco tempo. O que mudou? Surgiu muita coisa? O que não tinha de possibilidades de atuação? Como é que era normalmente a estrutura? E como é hoje na organização de gestão de pessoas de vocês? Acho que seria legal aqui para a gente expandir um pouquinho. A gente pode começar com a Milena e depois a gente vai para a Dani. Legal. Vou contar um pouquinho de como era, e eu acho que algumas mudanças, e aí eu posso falar muito com base na estrutura que eu tenho hoje na Oracle. Antigamente, eu acho que a área de recursos humanos era muito mais segmentada. O que eu quero dizer com isso? Eram áreas, eu tinha área de recrutamento e seleção, Legal. área de admissão, área que fazia o desligamento, e não muita, e todas essas áreas, eu estou tentando trazer de um modo bem simples, todas essas áreas faziam um atendimento ao negócio. Então, muitas vezes, entravam 2, 3, 4 pessoas de RH para fazer uma mesma interlocução com uma determinada área. Tá? Então, eram áreas muito mais fragmentadas. Como eu vejo hoje? Primeiro, eu vejo hoje o papel, que é um papel relativamente novo, que é o papel do consultor de RH, do business partner, seja o nome que a gente queira colocar, mas a pessoa que ela faz essa ponte com o negócio e também faz a ponte com outras áreas do RH. Hoje, na Oracle, e trazendo um pouco para a minha realidade, eu tenho muito forte essa figura do business partner, que é o consultor do negócio, que é a pessoa de RH dentro da unidade do negócio. Ela é uma pessoa que está dentro da estrutura de recursos humanos, mas ela entende daquele negócio e ela pode agregar muito mais o papel de RH naquela área. E ela faz toda essa relação com algumas áreas. Então, vou dar um exemplo. Surgem vagas dessa unidade de negócio. Então, essa pessoa, ela faz a ponte. Precisa fazer o desligamento. Essa própria pessoa também que faz a ponte com o negócio. Então, tem esse papel, que eu acho que é um papel relativamente novo dentro da estrutura, mas que faz toda essa conexão. E aí, trazendo para um pouquinho mais para o mundo atual, papéis que não existiam, que é pessoas que cuidam de analytics de RH, pessoas que cuidam de dados,
que antigamente a gente, e aí eu acho que a Dani pode falar, a gente sofria para trazer dados, e hoje eu acho que tá muito mais fácil. Dentro da Oracle, a gente tem, sim, uma pessoa que olha para isso e traz todos esses insumos para o HR Business Partner. E também uma figura nova, que na Oracle está dentro da estrutura, que é a parte toda de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão está dentro da estratégia de recursos humanos, mas também fazendo toda a conexão com o negócio. Então, resumindo aí um pouco, eu saio de um RH mais departamental, onde tinha toda essa interlocução de vários RHs com os negócios, para uma figura que acaba abrangendo mais todos os subsistemas de RH e entregando para o negócio. Então, acho que, de forma geral, se eu puder resumir aí um pouco de como a gente atua na Oracle, a gente atua muito forte com esse papel do Business Partner dentro da unidade de negócio. Legal. E eu queria só trazer um ponto aqui do que você trouxe. Então, olha só que importante, pessoal. A gente entendeu que cada vez mais o RH está alinhado, tá bom? E trabalha de forma aliada ao negócio, entendendo as dores, os desafios, as prioridades. E aí você tendo ali numa figura de um business partner, que a gente já vai entender mais no detalhe, quais são as pessoas que eu quero trazer, porque se eu vou fazer um recrutamento específico de um engenheiro de software, não adianta colocar o Flávio, que é um recrutador generalista, que não sabe de linguagem de programação, que não sabe dos fluxos de trabalho ou de como esses profissionais, das expectativas, ambições, etc. Então, muitas vezes ter um RH muito bem alinhado com a área de negócio vai te trazer agilidade para você ganhar escala e trazer assertividade com as demandas, necessidades que vão naturalmente casar com as prioridades de negócio daquele departamento e do business como um todo, né? E eu queria... só acrescento por favor, ponto, Flávio, na sua fala, que eu acho que é super importante e também uma oportunidade até para os profissionais de RH, porque acabam entendendo muito mais do negócio, acabam tendo até algumas oportunidades, porque você acaba vivendo negócio no seu dia a dia. Então, você vive seu mundo de RH, você vive o negócio, e quantas histórias eu já vi de pessoas de RH que migram suas carreiras para áreas de vendas ou técnicas, justamente por estarem inseridos no negócio. Então, também é oportunidade, uma nova forma do RH atuar. Legal, e isso só valida, foi feito um estudo, eu tenho falado sobre isso há muito tempo, que os jovens egressos, ou seja, aqueles que estão saindo da faculdade, em geral, vão ter 6 carreiras ao longo de suas vidas. Ou seja, se eu trabalho com RH, eu não vou trabalhar só com RH, até eu posso estar na organização de RH. Eu vou tentar exemplificar. Se eu trabalho com benefícios, eu não vou só trabalhar com benefícios. Depois eu vou para recrutamento, depois eu posso ir para desenvolvimento, analytics, eu posso, enfim, flutuar, e como eu posso ir para outras áreas. Então, ter uma visão holística, pessoal, buscar conhecimentos que não necessariamente são específicos da sua área de atuação, são muito importantes para você expandir o leque de possibilidades. E aí, se a gente olha para a estrutura de uma Oracle, como a Milena bem colocou, tem pessoas de analytics, ou seja, de análise de dados, de diversidade, de inclusão. Obviamente que ela não mencionou os padrão, né? Recrutamento, seleção, benefício, mas só para vocês entenderem que são inúmeras as possibilidades. Se eu sou um cara técnico que gosto de pessoas e que quero impactar o negócio, a cultura e as melhores contratações e as melhores retenções, porque o mercado está cada vez mais concorrido, eu posso ser um cara de análise de dados, posso ser um cientista de dados numa área de RH. Então, obrigado por trazer e expandir a visão para a gente, Milena. Como é que é na Valide, Dani? A estrutura, o que você vê de mudanças? E aí você pode, enfim, pincelar da forma que você achar melhor aqui. Bom, aqui na Valide a gente está passando por uma transformação gigante, uma transformação grande na nossa estrutura de pessoas também, né? Mas semelhante ao que a Milena trouxe, a gente tem a visão do Business Partner, que é quem tem esse olhar profundo e um entendimento mais claro de como o negócio roda, né, para poder voltar com as melhores soluções. Mas acho que tem uma grande quebra de paradigma dentro das áreas que são áreas mais de operações de recursos humanos, que é a gente derrubar os silos, né? Então, quem está eventualmente numa operação da folha, ou numa operação de benefícios, ou numa operação de remuneração, de fato,
é a gente derrubar esses silos para que todo mundo trabalhe de forma integrada, né? Hoje não dá mais para a gente ter visões fragmentadas, até porque as coisas se cruzam lá na frente. Então, se eu estou fazendo uma proposta para um candidato, né, seja o business partner da Ponte, ou um analista de recrutamento que está ali fechando uma posição, ele tem que ter visibilidade de como o fluxo, de como a gente entrega uma melhor remuneração para esse indivíduo no final do dia. Quem está, né, numa operação de folha ou numa operação de atendimento, tem que garantir que o onboarding desse colaborador ele vai ser 100% redondo, que a gente não vai ter um impacto ali no meio do caminho. Até envolvendo uma área de tecnologia que no final do dia libera um computador para esse indivíduo. Enfim, as áreas todas têm que estar muito integradas, não só dentro de recursos humanos, mas como com o negócio também. Um outro ponto que eu queria trazer, assim, de coisas que eu vi ao longo da carreira que, puxa, mudou demais, né? Primeiro, a área de recursos humanos, ela pode se beneficiar de visões complementares à sua. Então, por exemplo, quando a gente traz a perspectiva do Analytics ali, puxa, por que não ter um cientista de dados dentro da nossa área? A gente tem uma quantidade absurda de dados que circulam por nossas bases hoje. Por que não beber da fonte de alguém super analítico, que está no negócio, eventualmente, que pode nos ajudar nessa construção? Na Valid, a gente ainda está num processo de estruturação, eu não tenho esse desenho ainda dessa forma hoje, mas, por exemplo, quando eu estava no Nubank, a gente tinha engenheiro de software dentro da nossa área, e a gente tinha cientistas de dados operando lado a lado ali com a gente, e quão rico esse processo de construção é no fim do dia. Você fala, puxa, eu estou colocando uma solução no ar, mas uma solução que tem aderência com a visão dos colaboradores, tem aderência com o que o negócio espera, e a gente consegue entregar de forma muito mais lisa, né? Muito mais estruturada. Um outro ponto também que eu entendo que evoluiu demais a gente precisou se especializar. Então, hoje, saber fazer um recrutamento técnico é uma premissa core, e a gente fica ali, né, entre todos os competidores, brigando cabeça a cabeça para quem consegue trazer um recurso técnico, um engenheiro de software, ou, né, um cientista de dados. Então, a gente precisa saber falar a linguagem desse público. Não adianta fazer o recrutamento, né? Puxa, eu sei o recrutamento aqui, como buscar uma pessoa de finanças ou como buscar uma pessoa de recursos humanos. Eu tenho que ter outros perfis no time que também saibam interagir com esses recursos técnicos que estão no mercado, que são tão disputados. E um terceiro elemento que eu traria aqui para a mesa, que para mim tem sido muito poderoso, é o fato da gente ter gente especializada em cultura dentro do time, gente dedicada a falar desse tema, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A gente acabou a gente está falando do lançamento de uma cultura que muda um pouco os eixos do que a gente vinha, da fonte que a gente vinha bebendo anteriormente. Então, pessoas que falem o tempo inteiro, que estejam ombro a ombro com a liderança, não só com a liderança do negócio, mas com os colaboradores também, comunicando o que é essa cultura e como a gente se estrutura dentro disso. Então, acho que esses foram os 3 pontos aqui que eu agregaria ao que a Milena trouxe, mas que na minha jornada tem sido extremamente importante e estruturante nessa transformação da área de pessoas. Pô, gostei muito do que você trouxe de conectar, tirar os silos. Eu acho que um dos grandes problemas que as companhias em geral, isso aí mundo, tem é a comunicação, né? A troca de informações assertivas, dos entendimentos, e muitas vezes isso acontece porque a gente tem uma área de vendas desconectada de uma área de marketing, desconectada de uma área de operações, desconectada de uma área de produto, engenharia. Então, o RH tem esse papel de criar essa conexão e criar ambientes e trazer ferramentas, trazer soluções, trazer a cultura que permita que essas pessoas possam colaborar, interagir, naturalmente aumentar sua capacidade de entrega e potencializando a produtividade delas. Gostei muito. E aí você trouxe alguns pontos aqui, recrutamento de tech, uma pessoa específica de cultura. Hoje, Dani, só para tentar entender, quando fala de people na Valid, vocês têm caixinhas específicas? Como é que vocês dividem a estrutura do RH? Sim. Eu tenho 3 reportes diretos bem importantes aqui, tá? Então, tem uma pessoa que olha toda a parte de operações. Operações. Tá? O que é então, operações? Processos. Legal. Operações, quando a gente fala de operações em RH, aqui a gente tem toda a parte de processamento da folha de pagamento, Legal. remuneração, processos core do nosso dia a dia,
Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a parte de medicina do trabalho também, que está mais ligado a esse ambiente, tá? Porque a gente tem um processo fabril importante aqui, então a gente acaba estando ligado aqui, apesar de a área de medicina, né, do ponto de vista de saúde mental das pessoas, é um tema de extrema relevância, então, apesar de estar debaixo dessa caixa, a gente vem tratando isso de forma extremamente próxima hoje, porque são dilemas importantes que os negócios vivem. Então, essa é uma primeira estrutura. Não. Eu tenho uma segunda estrutura que junta tanto a parte de business partner quanto o recrutamento, tá? Essas duas caixinhas, elas estão juntas, então tem uma pessoa que roda isso tudo hoje, e tem uma outra caixa que está direcionada para o tema de cultura, tá? E o tema de cultura, ele é interessante porque eu não tenho uma estrutura gigante, né? A nossa estrutura de RH, ela é pequena, ela não é muito grande, mas ela não roda sozinha, né? Então, essa pessoa, ela tem diversas parcerias espalhadas pelos negócios, que são os embaixadores, que nos ajudam a fazer essa engrenagem girar no dia a dia, tá? Então, assim, essas são os três principais blocos de grandes responsabilidades que eu tenho aqui na estrutura hoje. Boa. Você mencionou, então, operações, então a gente vai falar mais da parte operacional de fato, pagamento, folha, sistema, no caso de vocês, a medicina do trabalho, depois você falou de BP, Business Partner, que são pessoas, profissionais ou áreas que flutuam com outras áreas de negócio para potencializar e entregar os objetivos, com recrutamento, e também você comentou sobre cultura. Excelente. Milena, como é que está a estrutura de vocês hoje? É parecida? É diferente? Tem caixinhas adicionais? Só para a gente tentar entender também. Tá, também, que na Oracle tem, diferente de algumas companhias, a área de recrutamento e seleção não está dentro de recursos humanos, e aí eu explico. É mesmo? Sim, é uma surpresa. Todo mundo se espantou. Todo mundo se espantou. Todo mundo, tipo, causou. Eu vi, por exemplo, a minha história, toda a minha trajetória começou em recrutamento e seleção. E quando eu vi recrutamento e seleção não em RH, eu explico por quê. Recrutamento e seleção é uma área à parte, e ele é como se fosse uma consultoria dentro da própria Oracle, com funcionários da Oracle. Então, elas prestam serviço para as business partner, para as unidades de negócio. Então, é como se não existisse área de recrutamento na Oracle e a gente ligasse para uma consultoria externa, tá? Isso daí tem toda uma estratégia, porque são pessoas, que a Dani falou, um recrutamento mais especializado, que conhece o negócio. Então, assim, é uma área totalmente apartada. Falando um pouco da estrutura de RH. Então, eu tenho toda a área de operações também. Dentro da área de operações, eu tenho folha de pagamento, eu tenho a parte de benefícios, tenho a parte também de EHS, que é toda a parte de security safe, toda a parte de medicina laboral, também está dentro da parte de operações. Eu tenho uma outra caixinha que eu tenho toda a minha estrutura de business partner, que está dentro da estrutura de business partner, então só business partner. Tem uma outra caixinha que cuida da parte de clima organizacional, onde está a minha parte de cultura, está a minha parte toda de pesquisa de clima, está dentro dessa área. E tem uma outra caixinha que a gente chama de Training Development, que é toda a parte de treinamento e desenvolvimento de funcionário, de liderança. Quando a gente fala de treinamentos de soft skills, a única coisa que não está dentro dessa caixa são treinamentos técnicos, que existe uma outra área dentro da Oracle que não é RH. E a área de compensation é uma área global, não está dentro de recursos humanos, mas não está dentro de recursos humanos regional, porque a Oracle é dividida entre regional e global. É um guidance, vem de um guidance global, é uma área global, ela não é regionalizada, tá? Então, ela também está fora. Falando, assim, tem todos os... Aí, como a gente se comunica, tem todos os desafios, mas as caixinhas são essas. Boa, adorei. Então, adicionando aqui o que tem a Valide, vocês têm BP apartado, recrutamento não está, vocês têm ali a parte de clima organizacional que vai de encontro com cultura ali que a Dani nos trouxe, e aí você trouxe também desenvolvimento e treinamento e toda a parte de compensation, né? Que é basicamente como é que a gente vai recompensar financeiramente ou outros benefícios ou qualquer
coisa do tipo nessa estrutura. Legal. Muito Me bom. perdoe, eu esqueci uma caixinha super importante. Estou aqui, me perdoe, a diversidade. Eu tenho uma caixinha também Boa. de diversidade, que não Eu- está dentro da parte de cultura, ela é totalmente apartada. E uma caixinha nova, essa caixinha nasceu há 3 anos, não existia, ela permeava por RH, e aí a gente começou, deu um dono para o assunto, justamente pela nossa estratégia em trazer mais diversidade para a companhia. Legal, muito bom, show de bola, gostei bastante. Eu queria pedir para vocês o que hoje está sendo mais demandado em RH. Sei lá, quero trabalhar no RH da Oracle ou da Valid. Qual que é, talvez, o que está no hype ali, tendência? Tem alguma área específica? E aí eu vou pedir para cada uma de vocês colocarem o que é nessa área e contar um pouquinho do que um profissional dessa área, qual que é o papel dessa pessoa, porque aí a gente tenta materializar para quem está aqui as possibilidades, apesar da gente já ter explorado muito. Aí a gente, acho que entrega muita coisa para eles aqui em relação às possibilidades. E aí, Dani, se você quiser começar, fica super à vontade. Certo. Bom, estamos falando da área de recursos humanos, né? Então, assim, o que é o hype da nossa estrutura aqui de recursos humanos? Eu acho que no nosso olhar aqui da Valid, o que tem sido um grande desafio para a gente é a gente conseguir trazer os recrutadores técnicos para o time, né? A gente ter gente que consiga, de fato, entender da função de um engenheiro de software, ou seja, de um QA, de alguém que trabalha nessa área e consiga fazer a abordagem certa, tá? Acho que a complexidade, ela cresce dado ao tamanho da demanda que o mercado tem. Acho que, se eu falo com os meus colegas de RH, que tenho certeza que a Milena deve ter um rol de vagas enormes lá para recrutar, acho que não tem ninguém que não esteja recrutando nesse mercado. Só que acho que o desafio ele começa a ser um pouquinho mais acentuado, porque não é só você achar a pessoa certa, né? É você falar sobre a companhia para essa pessoa certa e você encantar, você engajar esse candidato, porque o que acontece é assim, a gente começa uma dinâmica e a gente manda lá um convite, olha, venha participar com a gente, né? Tem um desafio, se você gosta de solucionar problemas complexos, venha operar com a gente. Cara, você tem no mínimo umas 50 pessoas interessadas. Dali a pouco, você faz uma confirmação para essa dinâmica, ou enfim, esse processo seletivo. Esse número já cai para 15. E no dia, você acaba vendo que a quantidade de pessoas que vem, ela vai, ao longo do caminho, a gente vai perdendo gente, porque, obviamente, o mercado está super quente. Então, acho que para o profissional de RH aqui, tem um tema muito importante, que é engajar esse profissional que está vindo, né, no nosso processo seletivo durante toda a cadeia. Ele não pode descuidar sequer um minuto. Ele tem que ter uma visão que o processo precisa ser conciso, né, para que esse cara se sinta engajado e tome a decisão rápida. Então, nesses últimos dias, a gente teve uma jornada que a gente fez, que a gente queria trazer lá 5 profissionais, e a gente se pôs uma meta de fazer o processo dentro de um dia. E foi super bem sucedido. A gente conseguiu trazer os 5 e ficamos com 2 ainda no backup. Mas precisa de gente de RH que tenha essa visão de cadência, de agilidade, de rapidez, porque ninguém vai esperar, pessoal, o processo de RH rodar durante 25 dias. As pessoas estão, o mercado está muito aquecido. Então, acho que a gente precisa de pessoas que venham se engajar no nosso time e que tenham esta abertura para ir se moldando ao momento que a gente vive. Porque houve um tempo que era assim, RH estabelece o processo e está tudo certo. E as pessoas vêm no fluxo. Hoje o mercado não opera desse jeito. Hoje a gente tem que ir atrás das pessoas. Nosso nível de esforço é muito maior. Então, eu gostaria de ter no meu time gente que tivesse essa capacidade de se adaptar, e graças a Deus a gente tem conseguido trazer gente boa nesse sentido, mas que se adapte à dificuldade ou à complicação que a gente encontra hoje, né? Então, eu acho que essa é a nuance, sabe? Que a gente precisa no profissional de RH. Boa, excelente, gostei muito. Então, hype, uma posição que vocês estão procurando muito é o recrutador ou recrutadora de tech, que naturalmente precisa conhecer muito sobre o ecossistema, sobre as competências técnicas, uma visão aplicada a negócio e que tem cada vez mais um mindset de agilidade, de tomada de decisão rápida, de fazer acontecer rapidamente, até porque a concorrência está gigante, né, Dani? Acho que se a gente perde o time no processo, um candidato que talvez seria ideal para a gente naquele momento,
vem uma outra companhia que tem um RH mais digital, mais, enfim, ágil e consegue tirar esse talento. E no final do dia, como a gente colocou no início, os negócios eles são baseados em pessoas. Então a gente não pode perder esse timing e perder as oportunidades de recrutar e naturalmente reter esses talentos. Obrigado por trazer. Milena, como é que é hoje no momento de vocês? Tem alguma área específica, alguma posição específica ou alguma competência específica que vocês, enfim, estão buscando mais numa estrutura de recursos humanos de vocês? Acho que hoje, eu ouvindo a Dani, eu penso em duas grandes áreas que eu acho que é o nosso grande desafio. Trazer profissionais de RH com conhecimento, não só conhecimento, com leituras melhor de analytics, de dados. Então, assim, não só aquela pessoa que tem o dado pelo dado, ele está lá, mas como esse profissional vai para o negócio, agrega no negócio, trazendo a leitura desses dados, trazendo os insights desses dados. Então, que eu costumo dizer que é o so what. Então, assim, eu preciso de profissionais de RH que tragam os grandes insights. Então, business partner que façam leituras de cenários, porque assim, dentro da Oracle a gente tem tem bastante tecnologia dentro de RH, mas não adianta a gente ter o número seco, não adianta ter o dado seco. Então, assim, quem faz essa leitura, quem traz os insights e quem traz as provocações. Então, é um pouco disso que a gente vem buscando nas diversas áreas de RH. E um outro desafio nosso hoje dentro de um mercado de tecnologia, dentro de uma Oracle. Hoje eu tenho uma população de 70-30, 70% homens e 30% mulheres. É como eu trago mais as diversidades, e não só diversidade de mulher, mas outras diversidades. Então, esse também é um desafio. A gente, há pouco tempo, hoje tem uma pessoa dentro da área de recrutamento fazendo só hunting e recrutamento de pessoas diversas para a gente ter no pipeline, justamente exato como a Dani colocou, porque quando surge a vaga a gente tem que ser rápido. A gente tem que ser rápido, o mercado está aquecido. Quem não tiver essa agilidade, e eu digo, quem não tiver essa atratividade e saber lidar com o que essas pessoas estão buscando, perde. Então a gente precisa estar sempre muito antenado. Então eu diria que isso é a leitura de dados e os insights de dados, e também essa parte de diversidade, como que eu consigo trazer essa inclusão dentro da Oracle. Então, isso seria meus dois calcanhar nesse momento. Acho que muito tem se falado de diversidade, acho que vocês duas, né, de forma bem rápida, até para a gente, eu sei que é um tema novo, muitas vezes complexo para muita gente, mas por que as companhias, por que vocês estão olhando para a diversidade? Por que isso tem se tornado tão importante para os negócios? Como é que você enxerga isso, Dani? Como é que você enxerga isso, Milena? Por que diversidade tem se tornado tão importante nos dias atuais? Eu vou resumir muito, assim, de uma forma muito simplista a minha resposta. Eu acho que são opiniões diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes que vão agregar. A gente está muito acostumado aos mesmos protótipos, à mesma formação, à mesma faculdade, talvez as mesmas vivências. Então, eu acho que amanhã, quem assistir um pouco da fala da Tássia, ela vai contar, vou dar um spoiler do programa que nós fizemos, e fizemos um recrutamento totalmente às cegas, porque a gente queria justamente trazer não o currículo da pessoa, e sim toda a parte de competências e habilidades. Então, a todas as pessoas, a gente não sabia de onde veio, a cor, a idade, porque a gente acredita que essa diversidade de opinião, diversidade de histórias e de vivências, e aí em patamares mais júniores, mais sêniores, fazem a diferença. E a gente tem comprovado com alguns programas que isso faz a diferença, que essa opinião diversa, ela agrega para os negócios. Então, assim, de modo muito simplista, eu diria que é isso. Por isso que a gente tem cada vez mais buscado as diversidades. Legal, boa, excelente. Eu super concordo aqui com essa definição da Milena, super, não tem o que tirar aqui. O que eu adicionaria também nessa visão puxa, que bom que o mundo está evoluindo, né? Que bom que o mundo pede para a gente uma outra atitude frente ao tema. Que pena que demorou tanto tempo para as companhias despertarem, né?
mas, de fato, essa diversidade de opiniões, de visões, né, ela é tão crítica para a gente poder entregar algo que pare de pé, né? Hoje, se a gente pensar em clientes, a gente tem clientes de todos os tipos, de todas as esferas. Por que não ter a visão dessas pessoas refletidas dentro da organização, dentro da forma como a gente cria as nossas soluções? Então, eu vejo um caminho sem volta aqui. Esse tema é crítico, ele é super importante que a gente discuta, apesar de não ser fácil, porque cada um de nós lida com seus próprios vieses, né? Dentro da organização, cada um tem seu próprio viés, seja de formação, seja de experiências de vida, mas a gente precisa ir aos poucos se abrir, aos poucos não, né? Mas ir se abrindo as possibilidades todas que a diversidade nos gera. Então, é um tema super crítico e importante e não vejo forma da gente voltar atrás nisso. Acho que a gente, enquanto mundo, tem evoluído nessa tratativa, né? E acho que um exemplo prático aqui das companhias de vocês, os clientes, eles são diversos, né? Então, quando você tem um time diverso, que compartilha backgrounds diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, sempre pensando em entregar a melhor experiência para o cliente, fica mais fácil. Como é que eu vou atender, talvez, um desenvolvedor ou alguém que está com um problema técnico nos produtos ou plataformas de vocês, de uma raça ou de uma cor específica, de dificuldades específicas, se a gente não tem um time que possa naturalmente entender aquela dor e se colocar no lugar dele. Então, acho que diversidade potencializa, e eu acho que quando a gente tem essas trocas, como vocês muito bem colocaram, as soluções propostas para os problemas, elas são maiores, né? Porque a gente tem pessoas com pontos de vistas diferentes. Então, obrigado por trazerem esses pontos do lado de vocês. E se eu pudesse agregar só um tema aqui, é interessante que os candidatos, eles escolhem empresas que têm um viés maior de diversidade. Sem dúvida. A gente... Eu acho que as perguntas são tão legais quando as pessoas, poxa, mas como que vocês veem a posição da mulher, né? Como é que funciona o mix de raças que você tem na organização? Eu acho que são perguntas super importantes, né? Porque as pessoas estão muito mais conscientes e querem fazer parte de organizações da mesma forma conscientes. Então, isso é legal. Boa, boa. Eu queria, na verdade, passar um pouquinho agora. A gente falou das possibilidades, a gente falou das caixinhas, a gente falou muito de cultura, inclusão, diversidade, recrutamento, business partner. A gente falou de muita coisa e estou aprendendo pra caramba com vocês. Tem muita gente que quer ingressar no RH, né, em gestão de pessoas, área de recursos humanos. Tem muita pessoa que quer performar, aquelas que já atuam na área. Quando a gente fala de competências, o que hoje um profissional de RH, de recursos humanos, de pessoas em geral, precisa ter para ter sucesso na área? Pode ser uma competência técnica, pode ser uma competência comportamental. Como é que vocês enxergam o que vocês hoje? Quero trabalhar no seu time, Milena, quero trabalhar no seu time, Dani. O que vocês estão buscando em termos de competências e habilidades? Bom, posso tentar começar por aqui. Eu acho que tem traços comportamentais que são muito importantes para estar na área de pessoas, tá? Então, primeiro, empatia. Acho que assim, é fundamental ter empatia. Se não for uma pessoa empática, vai ter um viés muito grande, não vai sofrer muito na estrutura, tá? Acho que tem um outro tema aqui que é abertura, né? Abertura para o novo, abertura para novas visões. Não dá para você julgar a decisão de uma pessoa, né, que vem te procurar com um dilema. Você tem que ter uma abertura ali para entender todos os lados. E para mim tem um outro aspecto comportamental muito, muito importante, que é a curiosidade. A gente não tem resposta, né? Pensa no tema da pandemia, dia 16 de março, me lembro como se fosse hoje, manda todo mundo para casa. Cara, não sei nem por onde começar, mas vamos caçar informação, vamos atrás, vamos conversar com outras pessoas, ouvir diferentes pontos de vista. Então, eu acho que essas três, para mim, elas têm puxado de forma muito significativa aqui o lado crítico de estar em recursos humanos. Sem falar em competências técnicas, que acho que, obviamente, analytics é importante, essa é uma área que a gente, durante muitos anos, sangrou muito na área de recursos humanos, a gente não tinha
gente com essa visão, né, de pegar o dado e transformar o dado em informação relevante. Acho que é uma outra camada mais do técnico que é importante. As outras coisas eu acho que a gente consegue ir aprendendo ao longo do dia a dia, sabe? A gente sempre tem alguém na área que conhece um pouquinho mais, acho que a gente vai se organizando para poder evoluir. Boa, você trouxe alguns pontos que eu queria destacar. Note que a abertura para o novo, o apetite para o novo, é independente da área, né? Independente da área e vai potencializar qualquer pessoa que atue em vendas, operações, produto, marketing. Eu acho que isso aqui é um ponto super importante de destacar. E depois você falou de curiosidade. Ambas soft skills, competências comportamentais. Tem um estudo da Page Group que diz que quase 70% das demissões no Brasil acontecem por falta das habilidades socioemocionais, 55% das vagas, elas não são preenchidas pelos mesmos problemas e desafios. Então, pessoal, isso aqui só valida, tá bom? Tudo aquilo que a gente tem falado. Acho que é muito importante buscar, sim, competências técnicas, mas as competências técnicas, uma vez que você desenvolve as competências comportamentais, elas vão vir naturalmente, porque a ambição, a vontade, a humildade de aprender, a abertura para o novo, tudo isso vai fazer a diferença para você potencializar a sua carreira em RH ou em qualquer outra carreira. Então, aqueles que querem trabalhar com a Dani já sabem algumas competências que ela busca, hein? Então, Tem vaga, hein? Tem vaga. Tem vaga, tem vaga. A gente compartilha depois, Dani. Para você, Milena, quero atuar com RH no seu time. O que vocês estão buscando? Competências técnicas, comportamentais, quais são? Eu vou na linha de competências comportamentais, porque eu também acredito que algumas competências, os hard skills, a gente aprende, e eu agrego aí na lista da Dani. Então, a minha primeira, e vou repetir da Dani, é empatia. Um profissional de RH, ele precisa ter isso assim como core, é a empatia, é a escuta ativa, é a escuta genuína. Então, assim, não tem como não ser assim. E no que a Dani mencionou, eu vou mencionar duas outras que eu acho que é super importante. A questão da transparência. Eu acho que um profissional de RH, a todo momento, tem que ser muito transparente, ele tem que agir como dono do que ele faz, da empresa, mas sempre muito transparente, justamente porque aquilo que a gente falou lá no início, gerar toda essa parte de confiança, estabelecer confiança, e se eu não for transparente, isso daí ele cai por terra. E uma outra competência que eu gosto muito, um comportamento que é a humildade. Eu acho que a gente tem que ser humilde, não é porque eu sou RH e eu sei tudo. Muitas vezes eu vou aprender, e eu vou aprender com um funcionário, eu vou aprender com um colega. Então, eu acho que a humildade, ela também faz a gente se conectar com as outras pessoas. Então, eu gosto muito disso. Então, a empatia, a humildade, a transparência. Eu acho que a questão que a Dani trouxe da escuta, a própria simplicidade, eu acho que são todos competências e comportamentos super importantes hoje para um profissional de RH. Boa, show de bola. Gostei muito e queria só destacar, quando a gente fala de empatia, muito se fala sobre se colocar no lugar do outro. Só que se colocar no lugar do outro, e faz parte, obviamente, mas a gente precisa enxergar como a pessoa enxerga e por quê. Porque muitas vezes eu acho que é entender como a pessoa sente e por que ela sente. E eu acho que aqui está eu tive experiências de tomada de decisão de carreira, que se não fosse o RH, cara, sem dúvida nenhuma, eu teria feito alguma coisa errada, possivelmente. Então, eu queria até aproveitar e dizer o quanto eu sou grato por alguns profissionais de RH que foram altamente estratégicos para mim. Legal, show de bola. Acho que aqui vocês trouxeram pontos super importantes. Hoje, muito se fala de hard e soft skills, tá? E vocês são empresas de tecnologia. Tem um balanceamento ideal? Tem alguma dica específica? Porque muito se fala cada vez mais de habilidades socioemocionais, mas principalmente em companhias como a de vocês, eu não posso ser um desenvolvedor, um programador ou um cara de produto se eu não tenho o mínimo de competências técnicas. Como é que vocês estão enxergando o balanceamento? Tanto para recrutar quanto para desenvolver, para manter. Como é que o jovem, a gente está com quase 900 pessoas, como é que eu posso definir um balanceamento? Vocês têm, até mesmo com base na carreira de vocês, tem algum insight, alguma dica? Porque é um tema complexo, né? Onde é que está o balanceamento? Tem algum insight do lado de vocês quanto a isso? O que eu posso dizer, assim, eu vou me arriscar. Eu diria que 60-40.
hoje a gente tem falado muito de soft skills, muito de competências, muito de comportamento, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa, sim, ter o nosso hard, o nosso estudo, aprofundar em alguns temas, principalmente, por exemplo, quando eu estou falando de algumas carreiras mais técnicas, então não dá para a gente colocar de lado. Antigamente era o contrário, eu acho que a gente focava mais no hard skill, e hoje a gente vê que a gente pode desenvolver ao longo da nossa carreira. Então, eu apostaria num 60-40, falando que 40 de hard skills, porque a gente precisa e tem que focar nisso, porque principalmente em algumas cadeiras que não dá para a gente seguir sem ter esse embasamento, mas e 60 eu apostaria em soft skills, porque eu acho que a gente vai aí, ao longo da jornada cada vez mais se aprimorando. Vamos criar um estudo, Dani? O que você acha? A Eu acho uma teoria ótima. da Milena, 60-40. 60-40. 60-40. Depois a gente pode conversar, mas eu tenho algumas comprovações que eu acho que cada vez mais é para essa linha. Boa, legal. Não, gostei. Eu queria, na verdade, Bom, na verdade, Dani, fala você. O que você acha? Faz sentido? Não? Acho que faz total sentido. Eu acho assim que o hard skill, ele é dado, gente, tem que ter. Ninguém vai contratar você porque você é um cara só empático, né? Isso aqui você tem que ter. Então, acho que o que muda um pouco hoje em dia é onde você vai buscar esse conhecimento. Ele pode ser num podcast, ele pode ser num vídeo do YouTube, ele pode ser num grupo que trate sobre aquele tema, né? Eu vejo que o tema da gente ter uma faculdade, ter um carimbo, ou um MBA, ou uma pós, qualquer coisa que valha, eu acho que ele ajuda, mas ele não é o que define se você vai adiante ou não, né? Acho que a gente precisa buscar, porque ninguém vai entregar de mão beijada para a gente precisa ir atrás desse conhecimento do hard. Mas eu super concordo que o soft skill cada vez mais vai tomando uma dimensão mais crítica, e eu acho sim que é um peso de 60, é por aí nessa casa, porque você pode ser um ótimo técnico, mas ninguém vai passar pizza para você por debaixo da porta. Você vai ter que criar alguma coisa num squad maior, você vai ter que trocar, você vai ter que divergir numa opinião, você vai ter que sustentar o seu ponto de vista, e aí você vai ter que sustentar muito pelo seu soft skill, né? Então, eu concordo, e acho que o jeito de aprender hoje, ele é um jeito muito diferente do que era há, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Acho que as fontes são inúmeras. Eu gostei muito do que vocês trouxeram e eu vou trazer, até conhecendo bem aqui o público do Vamos Subir, né? Muitas vezes a gente está iniciando uma carreira. Eu acho que, principalmente no início de carreira, soft skills tem um peso muito maior. Eu diria que, assim, 90-10, tá? Vou criar uma teoria também, tá, Milena? Se você me suportar nos estudos. Vamos lá. Tá, Dani, junto. Mas, e o ponto aqui, à medida que você está num entry-level job, né, um primeiro emprego, a vontade, a ambição, a paixão, demonstrar que você pode, quer aprender, vai ser super importante. E à medida que você tem a visão, você vai saber identificar quais são as competências técnicas que você precisa desenvolver. E quando você tem o mindset correto, naturalmente você vai desenvolver. Então, mais do que nunca, no início de carreira, pessoal, foque em desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Eu tenho uma dica para vocês que querem, talvez, entender quais são as competências técnicas. Pega, talvez, um job application, uma vaga da Oracle, da Valid, entendem o que eles estão pedindo de competências técnicas. E começa a tomar nota disso e começa a ler e estudar e aprofundar ao longo do tempo. Isso vai te ajudar, tá bom? À medida que você vai fazer movimentações de carreira. Então, eu acho que isso aqui é super importante também para destacar. Vocês comentaram muito sobre o aprendizagem, né? O processo de aprendizado e aprendizagem constante, de continuar evoluindo. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês têm se reciclado? Vocês têm, enfim, algum modelo, framework de vocês para, puxa, preciso desenvolver isso? Como é que normalmente vocês fazem, até para a gente tentar aprender e beber da fonte junto com vocês? E aí, se quiser começar, Milena, não sei se você começou da última, até peço desculpa se não, viu? Mas aí depois a Dani traz. Então, sem problema nenhum. O que eu posso dizer
E eu gosto do que a Dani trouxe a gente hoje tem formas e formas de aprender, né? Antigamente era a sala de aula, os MBAs e pós-graduações. Então, hoje eu acho que a gente tem cada vez aprendido de formas mais variadas. E aí eu posso trazer o meu exemplo. Eu acho, e para a vida, toda oportunidade surge, todo crescimento de carreira surge quando você tem a oportunidade e você está preparado. E só você vai estar preparado se você está cada vez mais se reciclando. E reciclando de formas diferentes. Então, ultimamente, com 2 anos de pandemia, eu acho que eu tenho, como experiência, trazido muitas discussões com grupos de amigos, com colegas da área, participado de muitos eventos que a gente troca e aprende em conjunto. Então, há 2 anos eu não sento em sala de aula e sinto falta, porque eu acho que também sentar na escola faz falta, é importante também ter todo esse conteúdo de hard técnico, mas ultimamente eu tenho muito mais buscado os benchmarks, entender o que as pessoas estão fazendo, fazer essas trocas que são importantes. Mas como também uma teoria, eu acho que a cada 2 anos a gente tem que se reciclar, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar olhando para a nossa carreira e falando onde eu quero chegar daqui 2 anos, daqui 3 anos e que caminho que eu quero trilhar. Então, diria que a minha dica é essa, assim, sempre estar reciclando, e a gente pode reciclar de formas diferentes, mas sala de aula, aquele beabazinho é importante, sim. Eu também, eu acho que é importante. Boa. E você, Dani? Bom, eu acho que tem muita informação disponível hoje, né? Acho que tem muita coisa aí que a gente pode olhar, principalmente nos temas de recursos humanos. Eu tenho gostado bastante de leitura, tá? Eu tenho lido alguns livros que são bem legais e até, né, para quem está começando na área, eu acho que vale a pena, desconstrói um pouco o conceito que a gente tinha lá atrás. Então, por exemplo, um livro bem bacana que eu acho aqui que vale a pena vocês darem uma olhada em algum momento é o do Laszlo, do Google, que é um novo jeito de trabalhar, né? Work Rule. Ele é muito interessante, ele desconstrói um pouco a teoria dos processos de recursos humanos. Então, putz, acho que é uma leitura que vale a pena. Tem um outro que eu acabei de ler agora, já tem um tempo que eu li, mas gostei demais, que é A Regra é Não Ter Regra, dos caras da Netflix também. Puxa, super desconstrói, abre para o mundo que todo mundo é dono da cultura, todo mundo está ali cuidando da cultura. Então, acho que o tema de leitura tem sido uma fonte de aprendizado. No momento que você não consegue ir para a sala de aula, dá para se aprofundar nisso. Fora os TEDs da vida, que apesar de ser uma pílula curtinha, eu acho que traz bastante coisa legal para a gente refletir sobre o dia a dia. Enfim, eu tenho ido um pouquinho por esse caminho, tá? Mas eu acho que é válido, sim, estar em sala de aula, até porque você tem a possibilidade da troca, né? Você tem outras pessoas ali com pontos de vista diferentes do seu e te provocam a um olhar fora da caixa também. Então, tem que fazer o mix. Mas, assim, eu acho que para quem está começando a carreira agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é incomum falar com candidatos que estão assim, eu estou fazendo minha 3ª pós-graduação. Gente, calma. Põe no papel, põe na prática o que você está aprendendo. Se dê um tempo de praticar, porque conteúdo por conteúdo só, não aplicado, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aí as pessoas olham e falam assim, puxa, eu tenho 3 pós e não consigo arrumar um emprego. Por que será? Né? Porque o que está faltando aqui? Então, esse olhar para o que falta, essa criticidade, a gente se entender vulnerável diante da situação, eu acho que é uma coisa importante para a gente considerar também, porque não só o background de educação vai fazer com que você arrume um trabalho bacana. Tem que ter um mix, o 60-40 que a mim colocou aqui, que tem que estar sempre na conta. Boa. Gostei muito do que vocês trouxeram e gostei desse último insight, Dani. Acho que a teoria ela é super importante, né? E a academia como um todo, formal e informal, é super importante. Mas acho que tão importante quanto buscar o conteúdo ou o conhecimento por meios tradicionais ou por meio do processo de ensino e aprendizagem tradicional, é buscar por meio de experiências próprias, fazendo acontecer, colocando a mão na massa. Porque não tem uma outra forma melhor do que colocar em prática e aprender através de tentativa e erro.
Então, gostei muito dos seus insights. Eu acho que uma carreira bem-sucedida, sólida, sustentável e escalável, ela sempre vai ser baseada em resultados. E o resultado você não tira, a não ser que você esteja executando no dia a dia. Então, eu sei que a gente está falando de novos aprendizados, formas de aprender, como buscar, mas tão importante quanto isso é buscar formas de colocar a mão na massa, trocar, aprender, executar e aí tirar experiências práticas. Super gostei do insight de vocês. A gente está chegando no fim, o time já está me cobrando. Ó, Flávia, a foto. Vamos tirar uma foto agora, a gente vai postar, no momento que a gente sorri, e aí a gente vai para uma última pergunta e a gente vai trazer as perguntas do público. E queria aproveitar, pessoal, perguntas, mande no Q&A. Então, aqui embaixo tem o Q, o E e o A, tá bom? Você manda suas perguntas, inclusive você pode até curtir as perguntas de outros. Gostou da pergunta? Vai lá, dá o like, que essa pergunta vai vir para cima e possivelmente a gente vai responder ela, tá bom? Vamos para a foto? Ó, foto é agora, hein? 1, 2, 3 e... Foi! Tiramos. Show de bola. Eu queria trazer uma pergunta para vocês. Muito se fala de tecnologias. Tem algumas tecnologias específicas de RH, tanto para recrutamento, compensation, bonificação, desenvolvimento de pessoas, acompanhamento desse desenvolvimento. Tem, sei lá, 2 tecnologias que fazem parte do dia a dia de vocês e que fazem parte, talvez, ali do pacote Office, né, que a gente sempre coloca ali no nosso currículo, LinkedIn, etc. Tem alguma tecnologia? E aí eu começo com a Dani agora. Tem alguma coisa, Dani, que você falou assim, pessoal, por exemplo, marketing, a gente fala muito, sei lá, soluções de e-mail marketing, né? Soluções de Facebook, mídias sociais. Tem alguma solução, alguma tecnologia ou alguma coisa que seja importante para o pessoal começar a entender e conhecer um pouquinho mais, que faz parte do dia a dia de vocês? Tem sim, tem várias, tá, Flávio? Vou falar de uma aqui que para a gente tem sido bem importante, eu não sei se as pessoas já ouviram falar, que é um ATS. Um ATS é um sistema que organiza todo o fluxo de candidatos que você tem na organização. Para trabalhar com volumes de candidatos, você precisa ter uma infraestrutura. Dá para fazer no Excel? Dá. Aliás, gente, Excel vai estar sempre presente, pelo menos aqui na Vard, a gente usa diuturnamente, mas assim, independente do Excel, por exemplo, um ATS é uma plataforma para a gente gerenciar todo o fluxo de candidato que a gente tem. Quem falou com quem, qual foi a indicação que a gente teve, se foi uma indicação, se veio de LinkedIn, de onde veio aquele candidato e como é que a gente está acompanhando durante o processo. Então, essa é uma bem importante, a gente usa um parceiro específico, mas tem N parceiro, tem N empresas no mercado que tem esse tipo de solução, mas eu acho que é uma bem bacana para a gente ter aqui no radar. Ter um ATS na organização é crítico para organizar seu fluxo de recrutamento e seleção. Boa, show de bola. Então, conhecer de soluções de gestão para recrutamento e seleção. Como eu faço a cadência, quem está ali no meu pipeline, ou seja, quem está ali na minha esfera de trabalho, quem eu estou trabalhando para vaga tal, específica. Então, é basicamente uma solução de gestão do processo de recrutamento e seleção, é isso? Sim, essa é Show. uma bem importante. Boa, show de bola. Vou ter que fazer propaganda. Faz propaganda, tá liberado. Eu Tá vou ter que pacote. fazer propaganda, Tá vou ter que fazer propaganda. no pacote. Na verdade, a Oracle tem toda a parte de tecnologia de HCM, que é a solução para recursos humanos, e eu vou colocar aqui uma tecnologia que é o nosso Taleo, que faz toda a parte de gestão de talentos. Então, dentro da nossa discussão de talentos, dentro da nossa discussão de pessoas, e aí de matriz de desenvolvimento, a gente tem toda uma tecnologia que permite que isso fique visível para toda a nossa organização, para todos os nossos gestores, o que facilita em plano de desenvolvimento, que facilita em plano de sucessão. Então, é uma tecnologia Oracle, o Oracle é Oracle HCM, para quem quiser conhecer. Fora isso, fora toda essa parte de gestão de talentos, a gente tem gestão de vagas também, então convidaria vocês para conhecerem toda a parte de HCM da Oracle, que são a tecnologia que a gente usa em RH, e que não nos escutem, mas também usamos o velho Excel, que não deixa a gente, que não sai do nosso lado. Continuamos a usar o Excel.
Boa, boa, boa. Tem que compartilhar. O Excel tem que compartilhar a edição simultânea, aquela coisa, a gente já está no nível hard, né? Já está evoluindo bem. Exato, não Boa, desapega, não desapega. boa, boa. Show de bola. Tem algumas perguntas super legais. Pessoal, eu compartilhei aqui no chat para vocês o post do LinkedIn. Quero que vocês vão lá, deixem seus comentários, seus feedbacks para Milena, para Dani. Sem dúvida nenhuma vai ser importante para que elas vejam. Então, enquanto vocês abrem aí, a gente vai seguindo o papo aqui. Tem uma pergunta do Adão, que foi uma pergunta bem curtida aqui, então eu vou trazer. Para atuar em gestão de pessoas, é essencial buscar o desenvolvimento na área de psicologia? Vou deixar para vocês, tá? Lembrando que, não sei se você falou, Milena, você era intérprete de formação, né? Eu acho que eu não contei, eu não sou psicóloga, então minha resposta é não. É importante. Eu depois fui fazer uma pós-graduação em psicologia organizacional, mas eu, por exemplo, sou formada, minha primeira faculdade foi tradução e intérprete, e depois, por momentos de carreira, eu acabei caindo na área de recursos humanos e me apaixonando e fiz administração. Então, hoje eu trabalho na área de recursos humanos, eu sou formada em administração e tradução e intérprete. E sim, depois, ao longo da carreira, de acordo com o que eu fui aí me especializando, eu fui fazer uma pós em psicologia da organização. E digo, não, eu não tenho, por exemplo, dentro da minha equipe, eu tenho pouquíssimos psicólogos. E aí vai de novo o encontro com a diversidade. Eu tenho engenheiros na minha equipe, eu tenho psicólogos, administradores, e isso é a grande riqueza. Então, não precisa cursar psicologia para ser um profissional dentro da área de recursos humanos. Boa. Dani, quer adicionar alguma coisa ou vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Você se formou no quê, Dani? Administração. Administração. Então, aí também já trouxe um ponto legal. Boa, show de bola. Acho que é importante entender de pessoas, né? Como a gente bem colocou. E você entende pessoas através de várias possibilidades, disciplinas, cursos. E acho que tem um livro, quero até indicar para todo mundo, e acho que vale a pena. Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Ele fala da especialização tardia, tá bom? E ele traz vários exemplos de crianças que, desde cedo, foram incentivadas a um esporte específico. Eu vou trazer a analogia do esporte aqui, tá bom? Tiger Woods. O primeiro presente dele foi, enfim, um taco de golfe, tá bom? Aí você tem o Federer, que jogou golfe, que jogou tênis, mas que jogou futebol, mas que jogou basquete. E em termos de performance, são dois caras totalmente comparáveis. Um se tornou especialista, um foi seguindo um caminho tradicional e o outro não. O outro foi por um caminho não convencional, e a capacidade dele de somatória de experiências, que aí vale do que vocês colocaram. Tem um engenheiro no meu time, tem uma pessoa, vai potencializar e acelerar a sua carreira. E eu acho que vai muito da ambição e da paixão que você coloca naquele momento que você abraça a oportunidade. Então, eu acho que traz bastante insight também para essa pergunta que o Adão fez, e obrigado pela pergunta, Adão. A Raniele perguntou, qual a principal característica que temos que ter para ingressar na carreira de RH? Sei que vocês já falaram sobre isso, mas se vocês quiserem, assim, uma pincelada, e aí, Dani, passo para ti aqui. Legal, Ranieri, obrigada pela pergunta. Puxa, vou reforçar os pontos que eu falei. Acho que para entrar na carreira de recursos humanos, a gente tem que ter lá a tal da empatia, que a gente falou, a gente tem que ter a abertura e a curiosidade. A curiosidade para aprender, a curiosidade para ouvir, a curiosidade para saber que é sempre dia 1, né? A gente não está ali simplesmente indo no fluxo, a gente tem que aprender. Eu acho que essas são as principais habilidades aqui para entrar na área de recursos humanos. Agora, eu acho que às vezes é até mais simples do que parece entrar na área de recursos humanos, mas acho que o Flávio foi um negócio muito legal. Cara, comecem a procurar essas posições, comecem a entender o que essas descrições de cargo elas demandam, né? E tentem, apliquem, porque, sinceramente, assim como a Milena falou, que no time dela tem gente que é engenheiro, tem de tudo, cara, no meu time, eu estou disposta a ter gente que tem outro tipo de formação, porque, de novo, traz a diversidade para a área. Então, se aventurem um pouquinho aí, cadastrem-se em posições, porque eu acho que o resultado vai ser mais positivo, talvez, do que até vocês imaginem. Boa. Show de bola, gostei. Boa. Milena, quer adicionar algum ponto? Vamos para a próxima.
Próximo, vamos para o próximo. O participante anônimo, obrigado, anônimo, pela pergunta, disse o seguinte: quais são as características para aumentar as chances de conseguir um estágio na área? Eu também tenho alguns insights sobre isso, mas eu vou deixar vocês, enfim, responderem primeiramente. Aí eu deixo para quem quiser aqui, Milena ou Dani, vocês puxam aí. Eu acho que uma das características que a gente falou bastante é a curiosidade. Eu acho que a pessoa que está afim mesmo, ela vai, ela busca, ela bate, ela, independente da idade que ela tem, da experiência que ela tem, ela... Então, assim, eu diria que a curiosidade e se aventurar um pouco. Acho que na vida a gente tem que se aventurar em alguns momentos e dar a cara, sabe? Então, eu colocaria assim, de forma muito rápida, seja curioso e vá atrás, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Boa. Dani, quer adicionar algum ponto aqui? Eu colocaria uma última coisinha aqui, que é assim, gente, tem que ter muita garra para ser estagiário. Vontade de resolver problema, puxa, é uma porta de entrada tão legal para aprender tantas coisas diferentes, e aí é isso mesmo, dar cara e ter vontade de aprender, porque com certeza, se tem uma vaga de estágio, tem um monte de problema para resolver. Então, se matricula lá para resolver, que tenho certeza que vai ser uma carreira de sucesso, e aí vocês vão subir vários níveis na organização. Boa, boa. Eu queria dar uma dica para quem quer ingressar na área de RH, que é a seguinte dica: você vai sair da live hoje, tá bom? Você vai naturalmente se conectar com a Dani, você vai se conectar com a Milena, e aí vocês vão fazer um search lá no LinkedIn, a gente já fez um treinamento de LinkedIn, etc. Você vai procurar por profissionais de RH, tá bom? Pode ser de recrutamento, de benefícios, você tem que definir talvez uma área de atuação, o que eu quero fazer, tá bom? Mas procura empresas que tenham vagas abertas de RH e procure pessoas que já atuem na área. Você vai fazer o seguinte: você vai adicionar essas pessoas e você vai mandar uma mensagem falando que você tem um interesse em atuar na área e que você gostaria de aprender com essa pessoa um pouquinho mais sobre a área de RH. É isso que você tem que fazer, tá? Porque você vai construir o seu próximo passo a partir daí. Você vai construir se conectando com alguém que conhece do mercado, que vai compartilhar com você e que, naturalmente, se você demonstrar valor e essa pessoa vê valor em você, ela vai falar: puxa, tem uma vaga aberta aqui. Tá? Então, de forma genuína. Pergunta, aprende com quem está no campo. Não adianta, e não é uma crítica aqui, não adianta ir perguntar para o professor de recursos humanos que não atua há 300 anos no mercado. Vai para o mercado. Quem são os estagiários que já atuam na área? Se conecta com essas pessoas. Aqui você constrói os seus próximos passos. Eles não vão acontecer. Não vai chegar e alguém vai bater na sua porta. Você vai construir. E a satisfação de construir um próximo passo é muito maior do que simplesmente algo acontecer e você não ter aquele mérito da construção. É claro que você sempre vai ter mérito da preparação, da sorte, etc. Mas eu daria essa dica aqui. Pessoal, posso só acrescentar, por favor, Flávio, só para não perder o gancho assim com a sua dica, durante a pandemia eu li um livro super fácil, simples e gostoso de ler que chama O Poder do Incômodo. Seja uma pessoa incomodada. É um professor, o Tejon, que ele escreve livros assim, bem conectados. A gente se conecta com o livro, a gente quer terminar. Então, leiam esse livro. Ele escreveu durante a pandemia e O Poder do Incômodo. É bem legal e eu acho que, assim, puxa, para buscar um estágio, para buscar uma vaga, a gente tem que ser uma pessoa incomodada. A gente tem que querer cada vez mais. O incômodo faz isso. Então, essa dica só para amarrar isso a fala. Boa, poder do incômodo. E eu acho que é muito isso, né? Tem uma frase, puxa, vocês me ajudem aqui se vocês souberem o autor. Eu não quero faca nem queijo, eu quero fome. É alguma coisa assim, que vem da ambição, da vontade. E o ponto aqui, pessoal, trazendo insight de carreira. Óbvio, o RH tem um papel gigantesco, tá bom? Em motivar as pessoas, criar cultura. Mas se você está dependendo do RH, se você está dependendo do seu chefe, se você está dependendo de terceiros para botar uma motivação, para botar o brilho no seu olho, você está morto, entendeu? Você tem que buscar lá dentro. A carreira é sua. A Dani trabalhou no Nubank, trabalhou em várias outras empresas, sempre performando muito bem. Essas empresas passaram, elas são cíclicas. Quem ficou é a Dani, né? Então, a dona da carreira é a Dani, é a Milena, é o Flávio, é você, somos nós. Então, é isso aqui que a gente precisa construir daqui para frente, tá bom?
Dani, a Milena sugeriu um livro. Você quer sugerir algum? Ou peguei de Então, eu surpresa? falei, não quero sim, acho que tem um que eu acho bem legal aqui para todo mundo que quer entender um pouquinho mais como é que pode ser esse papel de cultura dentro das organizações. Eu até já falei aqui antes, mas eu acho que é A Regra é Não Ter Regras, Pô, né, regra que não tem regra. Você tinha falado, verdade. Eu comi isso, bola. Verdade, da esqueci. Netflix, que eu acho que é muito legal, quebra muito esse paradigma de que, puxa, tem que ter processo para tudo, gente. A gente, Ó, por melhor que a gente seja, tá aqui também na minha mas ó, eu nem frente, abri ele ainda. É que eu tô lendo um tem que outro. Então, ler. mas eu tô lendo. Esse aqui eu tô lendo, tá? Eu tô lendo outros. Esse aqui Boa, boa, tá na lista. boa, Boa. boa. Esse é um que eu, puxa, é rapidinho de ler, é gostoso e eu acho que quebra bastante paradigma. Boa. Não vai ter processo para tudo, gente. Essa é a novidade, graças a Deus, eu agradeço aqui, porque tem muita coisa legal para a gente aprender e dá para ser mais leve. Acho que o ambiente de trabalho dá para ser mais leve, mais gostoso. Então, É eu acho isso. que é uma leitura bem legal. Boa. Show de bola. Pessoal, chegamos ao fim. Queria agradecer demais pelo tempo de vocês. A gente vai convidar já já os nossos parceiros da Schneider Electric para falar do programa de estágio, para falar um pouquinho de algumas vagas que eles têm aberto. A Valid vai estar com a gente depois também, né, Dani? Nesses projetos, sendo Opa! uma hora que eu estou nos apoiando. Obrigado por isso. A gente aprendeu demais com vocês, foi uma aula. Queria aproveitar e falar em nome das quase 900 pessoas que ficaram com a gente aqui. A gente aprendeu muito com vocês. Pessoal, desafio, tá bom? Pega aqui agora, tá bom? O link, tá bom? Do post. Abre agora, para você deixar o seu engajamento, para você deixar o seu feedback. Não tenho dúvida, tem muita pergunta que não foi respondida aqui. Vai lá e deixa. No pior cenário, você não vai ser respondido, mas pode ser que sim, entendeu? E não tenho dúvida que a Milena e a Dani vão ler todos os comentários. Então, deixa seu feedback. No final do dia, o que elas estão fazendo aqui é devolver um pouquinho do tempo, das suas experiências, dos seus conhecimentos, sem custo nenhum para vocês, para mim. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca de aprender com quem está fazendo acontecer no dia a dia, e a gente tem que demonstrar, e eu acho que esse é um princípio, um valor super importante, que é a nossa gratidão. Acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui aprendendo, tendo um dispositivo móvel, acesso à internet, vocês estão aqui. Então, aproveitem essa oportunidade, deixem os seus feedbacks para elas, e eu queria, enfim, agradecer demais Dani, Milena. Vou abrir um tempinho aqui para vocês se despedirem e deixarem talvez suas últimas mensagens. E obrigado novamente pelo tempo de vocês, e já já chamo o Lineker da Schneider Electric. Bom, Legal, Flávio. Diga lá, Dani. Desculpa, vai lá, Mi, vai lá. Foi falha minha, eu que não chamei, né? Eu que não chamei. E aí a gente começou. Não, então, super obrigada. Eu acho que foi muito gostoso, e dá para ver que a gente de RH, a gente ama o que faz e fala do coração. Então, assim, super obrigada pela oportunidade. Dani, prazer em te conhecer e fazer essa dupla aí. Mantemos em contato. Que dupla, hein? E que dupla. Fluiu bem. E fluiu super gostoso. Foi muito gostoso. A hora passou que a gente nem viu. E se eu puder deixar aí uma última dica, o que eu tenho falado muito na Oracle sobre, além de plano de carreira, tenha seu plano de vida. O seu plano de carreira, ele faz parte do seu plano de vida. Então, sempre foca nisso. A hora que você for olhar para a tua carreira, foi olhar para tudo assim, o que eu quero para a minha vida e o que eu vou buscar. Isso só depende de você. Eu acho que o Flávio falou muito disso, e é verdade, a gente não terceiriza o nosso plano de vida, o nosso plano de carreira está dentro do nosso plano de vida e é nosso. E eu me coloco à inteira disposição. Eu, com carinho, vou tentar responder todo mundo, de repente não na velocidade que a gente consegue, mas de verdade, super à disposição para a gente conversar, trocar ideia, dúvidas. Estou aqui, de verdade, de coração, e desejo que cada um tenha aí um plano de vida maravilhoso e que seja feliz. E que, assim, acorde todo dia, porque eu acho que esse também é o grande tesão da vida, acordar todo dia e falar, puta, eu curto o que eu faço, e mesmo aí com as dificuldades, eu estou em pé e vamos que vamos, né? Então é isso, Flávio, obrigada, Dani, obrigada aí pela super discussão gostosa. Boa. Obrigado a você, Milena. Ai, que delícia, Mi, super obrigada também de dividir aqui com a telinha com você, com o Flávio. Flávio, parabéns pelo trabalho, eu admiro muito o que vocês estão fazendo aqui, trazer um grupo de quase 900 pessoas não é uma missão fácil,
E mais do que isso, essa coisa da gente poder voltar um pouquinho, né, daquilo que a gente recebe, do aprendizado que a gente tem no dia a dia. Para mim, isso é uma coisa que desde o primeiro dia que você me ligou lá atrás, que a gente estava quase, né, no meio da pandemia ainda, eu não tive dúvida que valeria a pena dedicar tempo para isso. Então, super, super grata por fazer parte dessa jornada aqui com vocês. Cara, o que eu posso falar para vocês é, trabalhar na área de recursos humanos tem muito desafio, gente, mas é tão gratificante. Eu acho que a gente, enquanto pessoa, cresce nesse processo de olhar para alguém que ou está em sofrimento, ou alguém que está muito feliz e poder fazer parte de um processo ali de tomada de decisão, ou ajudar o próximo. É muito incrível estar nessa área. Tem suas dores também, mas, assim, acho que tudo compensa no final do dia. E meu recado para vocês é, sejam quem vocês são no dia a dia. Né? Entrem na empresa com o genuíno de vocês, porque é isso que as empresas querem valorizar hoje em dia. A gente quer gente que faça diferente. Então, sejam quem vocês são, sejam muito felizes no final do dia. Né? A gente está chegando nessa época de final de ano aqui, se valorizem nesse processo, né? As listinhas ali de coisas que a gente evolui, olhem para vocês, né? Gostem do que vocês trazem para a mesa no final do dia e se valorizem, porque eu acho que essa é uma missão que normalmente a gente não cuida e é muito importante. Então, sejam quem vocês são e sejam muito felizes na carreira aqui. E eu também fico aqui com a missão de tentar responder esse monte de perguntas. Estou vendo que o LinkedIn está bombando, Flávio, está bombando aqui. Tá pouco ainda, Dani, tá pouco. Eu tô achando que eu vou deletar o post, o pessoal não tá engajando muito. Olha isso! Pessoal, a gente tem... Ó, aqui. a gente tem, ó, 800 pessoas agora. Deixa seu feedback no final. E aí, o meu compromisso, elas vão voltar. Se a gente demonstrar que, pô, a gente aprendeu, eu não tenho dúvida que a gente vai trazer elas novamente. Mas que bom, Dani, que você gostou. Milena, obrigado de novo pelo tempo de vocês. Obrigado pelo give back, obrigado por ensinar tanto pra gente. Dani, você sabe o quanto eu te admiro. Milena, você ganhou um fã. Tô, assim, encantado com a sintonia de vocês. A gente aprendeu bastante. Obrigado por isso, tá? Obrigada a você, obrigada a você. Oh, show. Vou chamar o Lineker agora, fiquem super à vontade para sair, tá bom? Claro que se vocês quiserem ficar, não tem nenhum problema, mas vou chamar o Lineker aqui. Lineker, boa noite, já vou colocar você aqui conosco, tá? A gente vai rapidinho, pessoal, 2 minutinhos, tá bom? Falar um pouquinho sobre os programas da Schneider Electric, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas super importantes. Então, obrigado a todos vocês que ficaram aqui conosco, tá bom? Foi ótimo, aprendemos demais. Lineker, olha só, te promovi aqui agora, tá bom? Pessoal, deixem o feedback de vocês, tá bom? Estou colocando o Lineker aqui, ó, ele já me mandou o link aqui do Go Green, que é um programa super legal. Lineker, tá conosco ou não? Espera aí. Oi, Flávio, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir e te ver, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo Lineker, ótimo, boa noite. Tá? Boa noite, se apresenta para a gente, conta o que você faz na Schneider Electric. Claro, eu sou o Lineker Teixeira, pessoal, boa noite. Eu trabalho aqui na Schneider Electric com recursos humanos, estava acompanhando agora o bate-papo com a Dani e com a Milena, muito inspirador. Eu que estou nessa área há pouco tempo, né? Já estou com 5 anos de Schneider Electric, mas eu fiz uma transferência interna e estou 6 meses agora no recursos humanos. E é uma área assim que eu estou me apaixonando de verdade. Desde a faculdade eu já me interessava pelos temas e sou muito grato agora pela oportunidade de estar atuando nessa área que trabalha diretamente com as pessoas, bem-estar e desenvolvimento. Tudo de bom. Boa, show. Ô, Lineker, nós tivemos uma participação de vocês falando sobre o programa de trainee, e agora vocês estão com um programa super legal, inovador, que é o Go Green. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que é o Go Green, e obviamente que a gente vai convidar todo mundo aqui para participar desse programa super legal da Schneider Electric. Perfeito, Flávio. O Go Green, pessoal, é uma competição de estudantes universitários. Então, se você está na graduação ou no mestrado, você pode participar. É uma competição global da Schneider Electric que está buscando ideias inovadoras e sustentáveis para um futuro mais verde, né? Então, a gente está buscando estudantes de administração, engenharia, inovação, marketing, todas essas áreas.
e essa competição ela é em equipe, então você pode formar uma equipe de 2 a 4 estudantes, não precisa ser do mesmo curso, não precisa ser da mesma faculdade, nem precisa ser da mesma cidade. Então, se você tem algum amigo em outra cidade que pode fazer dupla com você, se joga nisso e se inscreve. O Flávio ele vai compartilhar aí o link do Go Green. E essa competição, como eu disse, é uma competição global. Você começa nas primeiras etapas competindo com pessoas do Brasil e aqui da América do Sul, e na final você vai concorrer com pessoas do mundo todo. A gente tem 8 regiões do mundo, né, em cada continente, e você vai representar a América do Sul. Então, para o seu currículo, isso vai ser essencial, além de todo o network que você vai ter com experts, você vai ter acesso a mentorias, você vai ter acesso a e-learning para aprender mais sobre sustentabilidade e inovação, e a sua ideia ainda pode ser premiada. O vencedor da competição global ganha um prêmio de 10 mil euros, Flávio. Pô, É 10 mil bastante euros. dinheiro, diz aí. 10 mil euros hoje está dando quase 80 mil reais. Isso aí. Dá para Não, fazer muita coisa, é né? isso aí, não. Um pouquinho menos, desculpa, eu pensei em libras. 60, mas que seja. Muita grana. Boa. Que legal. Muita grande. E não Boa. só pelo dinheiro, né? É uma experiência incrível para o seu currículo. Você vai ter uma experiência totalmente internacional, onde você vai estar conversando com experts de outros países. A apresentação na final é em inglês, então você vai poder praticar o seu inglês ali, vai poder ter seu currículo, vai ganhar seu certificado, e com certeza isso vai ser um grande impulsionamento para a sua carreira. Boa, boa. Lineker, show de bola, obrigado por trazer. Eu compartilhei o link. Pessoal, se inscrevam. Eu vou colocar também, ó, link para o Go Green lá no post do LinkedIn, tá bom? Para todos vocês que queiram se inscrever, e vou marcar o Lineker para que vocês se conectem com ele lá também. Acabei de deixar esse post, esse comentário lá, tá bom? Estou colocando também aqui o LinkedIn do Lineker. Incentivo todos vocês a se conectarem com ele. A Schneider Electric tem feito um trabalho brilhante pelo mundo, quando a gente fala de energia sustentável, tornando o mundo um mundo cada vez mais limpo, conectado, sustentável. Então, super importante. Lembrando, pessoal, amanhã nós teremos o segundo dia do Carreiras em Gestão de Pessoas com a Tassiane e com a Vanessa, discutindo um pouquinho mais sobre carreiras em gestão de pessoas. Então, vai ser uma oportunidade muito legal de continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Continuar esse nosso bate-papo. E o certificado, ele poderá ser solicitado amanhã, no final da live, tá bom? Então, Lineker, obrigado demais pela parceria, por tudo que vocês estão construindo na Schneider Electric. Pessoal, Go Green, estou colocando no chat novamente. Acesse o site, procure aprender um pouquinho, entender um pouquinho mais do programa e se inscreva, porque é um baita programa para vocês se conectarem, construírem soluções que vão transformar o mundo. Por que não, enfim, receber um prêmio, mas acho que o grande prêmio é essa conexão e oportunidade de se desenvolver e fazer parte de algo que transforme o mundo em um lugar melhor. Obrigado a todos vocês e até amanhã no mesmo horário, mesmo link. Vocês vão receber um lembrete amanhã às 6 da tarde com acesso ao link e vamos subir. Pessoal, obrigado novamente.